Vamos lá, pessoal, vamos lá. Bom dia, né? Boa noite. Geralmente revisando é à noite, né? Hoje estreando aí pela manhã, a professora Karine com a gente. Vamos trabalhar com vocês mais algumas dicas para a prova da Polícia Rodoviária Federal, ok? Na parte de abuso de autoridade, ok? A gente tem feito aí, a gente tem trazido alguns colegas, alguns professores para tentar diversificar as matérias, né? Diversificar o ponto de vista. Eu sempre falo para o aluno, um concurso de nível nacional, como o PRF, como o PF, né? Pô, nada melhor do que você ter uma noção do que os teus concorrentes, vamos dizer assim, de outros estados estão estudando, o como ele está vendo a matéria. Então, aqui a gente trazendo professores de tudo que é canto do Brasil, você consegue ter o melhor de cada região, tá? Você consegue ter aquele macete, aquela dica, aquela forma de apresentar o conteúdo de uma maneira diferente. E é isso que o aluno, às vezes, né, vai se identificar, vai poder captar melhor aquele assunto e se preparar de uma forma melhor para a prova, né? Como o Rodrigo falou, a prova de domingo, não interessa qual domingo, tá? Se é esse, é o próximo, a prova vai ocorrer e você tem que se qualificar até lá, beleza? Hoje com a gente aqui, tá? A Samara ainda não entrou, mas a Roberta já está aqui com a gente. Professora Karine Ramos, estreando também aqui no Revisando, né? Começando hoje, tá? Ela já tem outra aula marcada também, mais para frente, de inquérito policial, isso. Mas hoje a dica é para PRF. É com você, professora. Qualquer coisa eu fico por aqui, tá? Só prende o grito aí precisar, estou aí para auxiliar. Boa aula, professora. Professora, novamente ficamos sem áudio. Nos nossos testes tinha dado problema, né? Vamos lá. Não. Será que eu... Só um pouquinho. O áudio está desligado. Vamos... Eu acho que tem que ligar. Você desativou o áudio quando você deu uma saidinha ali. Agora, vamos lá. Junto com a câmera tem um microfonezinho. Agora tá, pode falar. Bom dia, professor Márcio. Isso. Está me ouvindo? Agora sim. Muito obrigada, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, nessa manhã. Bom dia, queridos alunos. Hoje nós vamos tratar a Lei 13.869 de 2019, que teve alteração do pacote anticrime, então ela é imprescindível para a sua aula. Eu vou compartilhar a tela e já preparei essa aula com os devidos exercícios que vamos trabalhar e treinar para a prova da PRF, tá? Eu sei que o emocional fica abalado, mas agora é momento de não deixar o emocional abalar e seguir forte, firme para o desempenho, para a sua aprovação, tá? Então, continue firme nos estudos, porque o estudo é a constância do aprendizado. Vou compartilhar a tela. Está conseguindo ver a tela? Está tudo certo? Sim, está bem claro, professor. Então, ok. Nós vamos trabalhar, primeiramente, o conceito de abuso de autoridade, tá bom? Ele está no artigo 2º da Lei 13.869 de 2019. Então, o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional de todos os poderes, tá? Compreendendo, mas não se limitando, e trouxe o rol de servidores públicos e militares, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos tribunais e conselhos de contas. E o parágrafo único, ele traz um conceito aberto, um conceito muito amplo, que engloba o agente público como todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, é muito importante você saber qual é o sujeito ativo e qual é o sujeito passivo. Então, o CESP, ele tende a cobrar doutrina e jurisprudência. Então, eu trouxe principalmente aquilo que eu tenho com a experiência de prova, o que vai ser cobrado pelo CESP. Nós temos, como sujeito ativo, eu acabei de ler para vocês o conceito que está no artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade e no parágrafo único, que o sujeito ativo é o agente público, não importando se tem remuneração ou não. Então, cuidado para essa pegadinha. Só que temos também os sujeitos passivos, e nesse caso nós vamos dividir em 2 sujeitos passivos. Como se chama quando há 2 sujeitos passivos? E a CESP pode vir com uma questão de prova, que a lei de abuso de autoridade possui dupla subjetividade, né? Dupla subjetividade passiva, ou seja, há 2 sujeitos passivos nos crimes, na lei de abuso de autoridade, correto? Então, vamos entender quais são os sujeitos passivos. Nós temos o sujeito passivo principal ou imediato, que é a pessoa que sofre o abuso de autoridade. É aquela que será atingida e prejudicada pela conduta abusiva. E tanto pessoa física, anotem, tanto pessoa física ou pessoa jurídica, tá? E nós temos também o sujeito ativo secundário ou mediato, que aí, nesse caso, nós temos a figura do Estado, do poder público, que tem a sua imagem, a sua credibilidade e até o patrimônio ofendidos, quando um agente seu pratica ato abusivo. Porque nós sabemos que, de acordo com a teoria do órgão, da imputação volitiva, que é uma teoria trazida pelo alemão Otto Gier, que ele fala que o órgão, a pessoa, ela trabalha na figura do órgão. Então, você, o futuro PRF, amém? Você não vai ser Samara, você não vai ser Márcio, você será o órgão, você representa o Estado. Então, quando alguma autoridade, algum agente público, na figura do órgão, da representatividade do Estado, ele pratica uma conduta abusiva e incorre nos crimes dentro da lei do abuso de autoridade, isso vai ferir a imagem do próprio Estado. Então, lembrem-se, dupla subjetividade passiva. O principal é a pessoa diretamente atingida, não importa se pessoa física ou pessoa jurídica, e secundário ou mediato, o próprio Estado. Tá ok? Vamos fazer uma questão para massificar aquilo que eu acabei de explicar, tá? A minha proposta é trazer a lei e logo em seguida uma questão, para seu aprendizado fixar melhor. Concurso não quer saber quem sabe mais, quer saber quem lembra mais. Então, o processo de repetição e memorização vai fazer você chegar à sua aprovação. Então, faça isso. Pegue esse material e faça uma revisãozinha que você vai fechar a legislação de abuso de autoridade, que com certeza, por trazer muita inovação do pacote anticrime, essa lei, né, alterou, então nós temos que tomar cuidado. Primeira questão da nossa aula de hoje, meus amores, será: a Lei 13.869, de 2019, não define em seu rol a possibilidade da prática do crime de abuso de autoridade por parte de um defensor público. Nesse sentido, a doutrina considera que o artigo 2º da referida lei é numerus clausus. Gostaria que vocês respondessem certo ou errado. Trouxe a figura do defensor público. Nós lemos no artigo 2º quais são lá, tem membros do Ministério, membros do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. E aí? O defensor público é ou não é um agente público? E, nesse sentido, a doutrina considera o artigo 2º da referida lei é numerus clausus. Lista fechada.
Alguém quer chutar, participar? Eu acho que É tá falso, certo. professora. Acha que é certo Não, ou errado? tá errado, tá errado. Acho que tá errado. Então, olha só. A afirmação, a pegadinha da questão é justamente falando que tem seu rol de agente ativo fechado, números clausos, haja vista que o próprio legislador entendeu de forma diversa. A parte final do artigo 2º fala que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de todos os poderes, União, Estado, DF, municípios e territórios, compreendendo, mas não se limitando. Isso quer dizer que a lista é aberta, que além dos servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, também temos, né, todos os membros que estão previstos lá no artigo 2º e que podem, os outros agentes que podem figurar também como sujeito ativo do crime. Então, a questão número 1, gabarito, é errado, tá? Porque não define o defensor público, mas lembre-se, o conceito é amplo, é aberto. Então, todo mundo que for agente público, transitório ou não, remunerado ou não, tá? Então, é um conceito aberto. Então, olha só, cuidado. Se vier na sua prova, rol taxativo, rol fechado, rol números clausos, que é o mesmo que rol taxativo, vai estar errada a sua questão. Preste atenção, porque a CESP, ela utiliza, tá, do latim, ela transporta esses termos jurídicos para as questões, tá? São inúmeras questões que ela utiliza. Então, eu trouxe para você entender que o números clausos é a lista fechada, tá? E nós temos o quê? Um conceito aberto, tá? Um conceito aberto. A lista é aberta, justamente porque o conceito é muito amplo, tá? Então, cuidado aí. Questão número 1, gabarito errado, tá? Próxima questão. Os crimes de abuso de autoridade previstos na Lei 3.869 de 2019 são delitos de dupla subjetividade passiva. Neste sentido, o sujeito passivo principal ou imediato é o Estado e o sujeito passivo secundário ou imediato é a pessoa física ou jurídica. Certo ou errado, meus amores? Errado. Errado, inverteu. Oi? Inverteu, né? Não. Exatamente. Então, tomem cuidado para essa inversão, tá? E essa prova, ela trouxe a doutrina. Então, eu trouxe para vocês essa pegadinha, justamente invertir os conceitos para você se lembrar, tá? Que existe a dupla subjetividade passiva. A CESP adora, presta atenção, ela adora colocar metade da questão certa e depois embaralhar o final, tá? Foi o que ela fez. Ela falou tudo certinho no primeiro comando da questão e no final embaralhou tudo. Às vezes, uma última palavra, ela vai colocando todos os textos corretos, você vai dividindo, tá tudo certo, no finalzinho tá errado. Então, muita atenção para não escorregar na casca de banana, correto? O elemento subjetivo. Então, vocês já sabem, já estudaram direito penal, que o elemento subjetivo é o dolo. E o elemento subjetivo dos crimes de abuso de autoridade, ele é o especial fim de agir. Então, quais são as condutas e a finalidade específica que nós temos na lei? É prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou tiver praticado a conduta por mero capricho ou satisfação pessoal. Nós tivemos a alteração trazendo esse especial fim de agir. Então, o elemento subjetivo é especial. Confirma para a gente, parágrafo 1º, fala do especial fim de agir, que as condutas do crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar alguém ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda que por mero capricho ou satisfação pessoal, ok? Então,
tomem cuidado, porque se vier que nós vamos ver, eu trouxe alguns bizus para vocês de prova, para vocês não errarem nenhuma questão de lei de abuso de autoridade. Já já eu vou falar, não vou atropelar. E eu quero muita atenção para o parágrafo 2º, tá? Que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Eu tenho uma impressão que a CESP vai trazer uma questão nesse sentido, que a divergência na interpretação de lei configura abuso de autoridade. Então, grifem o que eu estou falando no parágrafo 2º, tá? Ela pode fazer uma questão mais elaborada, com uma parte certa e essa parte errada, tá? Então, eu já trago para você esse bizu. Questão. E eu vou trazer para vocês os bizus mais importantes dessa lei, que vocês não vão errar e não vão ter mais nenhuma dúvida ao final dessa aula, eu prometo, tá? Vamos devagar, que eu tenho certeza que você vai eliminar qualquer dúvida quanto à lei de abuso de autoridade. Essas condutas descritas na nova lei de abuso de autoridade só podem ser praticadas dolosamente. Neste caso, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade por haver a exclusão da tipicidade, ok? Então, você vai anotar, coloca no seu post-it aí. Não há delito culposo previsto na lei de abuso de autoridade. Só existe delito culposo, né? Quando nós temos a previsão na lei. E na lei não traz nenhum delito culposo. Então, preste atenção, a questão está certíssima, dizendo que todas as condutas são dolosas. E eu trouxe também o parágrafo 2º, que eu acredito que é uma questão da sua prova, dizendo que a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade por haver a exclusão da tipicidade, tá bom? Então, preste atenção, parágrafo 1º, parágrafo 2º, nós temos o quê? Conduta dolosa, que é o elemento subjetivo, é o dolo. Todas as condutas, todos os crimes da lei de abuso de autoridade são dolosos, correto? Então, muita atenção, não há crime culposo na lei de abuso de autoridade. Próxima questão, meus amores. Os crimes preceituados na nova lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada e será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. E aí, certo ou errado? Não sei, professor, eu acho que está certo, mas não tenho certeza. Tá bom, pelo menos no chute, tá participando e tá indo bem. Eu adoro quem participa, porque quem erra, aprende e não esquece mais, tá? Então, é isso aí, parabéns pela participação. Nós vamos trabalhar agora o artigo 3º, que vai falar da ação penal. E você acertou no chute, tá bom? Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. Então, a partir do artigo 24 no Código Penal, nós temos lá a ação penal, né, que vai até o artigo 62. O que acontece? A ação penal, ela tem que ser prevista, ela fala quando será a ação penal pública incondicionada. E, professor, o que é ação penal pública incondicionada? É excelente quando a própria palavra nos traz o conceito, tá? Então, nessa interpretação, o português nos ajuda. Incondicionada é que não depende de nenhuma condição. Se não precisa de condição, eu não preciso de representação, tá? Então, quer dizer que pode iniciar a instauração de um inquérito e da ação penal de ofício, tá? Agora é o seguinte, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o Ministério Público deveria trabalhar, deveria agir, e ele dorme no ponto, ele não trabalha, ele fica inerte. Quando o Ministério Público fica inerte, surge para a vítima, para o ofendido, o direito, a faculdade de ingressar com a ação penal privada subsidiária da pública. Ela tem a natureza pública porque ela deveria ser pública. O Ministério Público não faz a denúncia e surge para o particular, para a vítima, para o querelante, para o ofendido, o direito de ingressar com a ação privada subsidiária da pública. Por que ela tem esse nome, subsidiária da pública? Porque ela deveria ter sido ingressada pelo Ministério Público.
ela era pública, mas aí o Ministério Público não trabalhou, né? Então, você sabe que camarão que dorme, a onda leva, e aí surge para o ofendido, para o querelante, e ele tem esse prazo é de 6 meses. Na dúvida, qualquer prazo da ação penal, você coloca 6 meses a contar da autoria que você acerta, tá bom? Se cobrar o prazo, é 6 meses da autoria, e nesse caso, para ingressar a ação, é contado da data em que se esgotar o prazo para oferecer a denúncia. Qual que é o prazo para oferecer a denúncia? O Ministério Público tem 5 dias se o réu for preso e 15 dias se o réu for solto. Vou te dar uma dica de memorização. O prazo para o Ministério Público oferecer a denúncia é a metade do prazo do inquérito policial. Show? Top esse bizu, né? Não esquece, você já sabe o prazo para o inquérito. E aí você corta, é só fazer uma divisão de 2, tá? Quem souber fazer dividido por 2 e vai ser o prazo da ação penal, correto? Então, essa tá certa, então, professora? Certíssima, ela está redonda, ela está completa, dizendo que pode ação incondicionada, quer dizer que os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada e pode também, é admitida também, a ação privada que é subsidiária da pública, que é quando ela não for intentada, ou seja, quando ela não for ingressada no prazo legal. O Ministério Público ele tem que fazer a denúncia num certo prazo, correto? A lei determina esse prazo. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Se ele não agir, aí surge para o particular, para o ofendido, o direito de ingressar com a ação. A questão está correta, tá? Anotem aí o gabarito. A anterior também está correta, que eu fiquei fazendo, anotei tudo e agora eu vi que você tinha passado para 4 e eu não quis interromper. A 3 está correta também. Deixa eu ver a 3. A 3 está correta também. Tá. É que eu anotei tudo sobre ela, mas eu não sabia que estava fazendo já a questão. Então, agora eu voltei rapidinho, então tá. 3 está correta. Roberta, qualquer coisa, você pode pedir para eu ir mais devagar. Eu sou um pouco acelerada. Não, eu também sou acelerada, mas eu fiz questão, tudo que você estava falando, eu escrevi, e aí quando você passou para 4, aí eu não tinha lido a 3, eu anotei tudo. Não, mas tá beleza, professora, pode ir nesse ritmo. Parabéns, Roberta. Aluno só é aprovado quando anota. Não confia no seu cérebro. Eu vou ouvir a professora e vou lembrar tudo na prova. Faça as suas anotações. Essas observações são imprescindíveis para a sua aprovação, tá? E eu tenho certeza que vai cair abuso de autoridade e você vai acertar, porque você está anotando. Então, continue assim. Pode pausar qualquer dúvida, tá? Podem me chamar aí, que eu paro na hora. Gente, nós temos o efeito da sentença. Vocês já perceberam que toda prova tem o efeito da sentença? Então, na lei de tortura, eles perguntam se o efeito é automático, no abuso de autoridade, eles perguntam se o efeito é automático. Como nós tivemos alteração da nova lei de abuso de autoridade, eu tenho certeza que várias questões vão vir de abuso de autoridade, não só uma, tá? Uma questão apenas, vão vir várias. Então, eu acredito em uma potencial questão de prova, com o efeito da sentença, eles vão trocar com as penas restritivas de direito, eles vão misturar. Como houve uma alteração nesse sentido, e como cobra prazo, tá? Então, a CESP, ela vai preferir essa alteração, ele vai modificar na hora da prova. Eu já estou te falando como que ele vai brincar nisso aqui. Se cair uma questão de efeito, porque eu não sei, o examinador ama o efeito da sentença. Sempre há uma questão de prova em todas as provas, te falo isso com experiência e propriedade para falar. Sempre tem efeito da sentença, correto? Então, nós temos como efeito da sentença, quais são os efeitos? Nós temos o inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, tá? Que é tornar certa a obrigação de indenizar o dano. Você só coloca assim, efeito da sentença, tornar certa a obrigação de indenizar. Segundo, a inabilitação de 1 a 5 anos, tá? Inabilitação de 1 a 5 anos. E aí você vai fazer uma tabelinha do lado e vai colocar os efeitos da sentença da tortura, tá? Porque ela pode fazer isso, brincar com, colocar o efeito da sentença da tortura
e colocar da abuso de autoridade para tentar, porque ela não vai conseguir te derrubar, ela não vai te enganar, porque eu já estou te dando a dica, aonde que ela vai trocar, tá? Então, preste atenção. A inabilitação de 1 a 5 anos e a perda do cargo, preste atenção, não será automática, devendo ser declarada motivadamente na sentença. A perda do cargo não será automática. Então, nós temos uma grande mudança na nova lei de abuso de autoridade. Será que vai cair? Com certeza, né? Eu tenho certeza que isso vai trazer. Então, olha só, o parágrafo único da lei, ele traz para a gente que o inciso 2 e 3 são condicionados à ocorrência de reincidência e não são automáticos. Você vai fazer uma setinha e vai colocar a inabilitação e a perda do cargo tem que ser com reincidência e são que não são efeitos automáticos da sentença. Então, quer dizer que, como a própria lei foi omissa quanto ao inciso 1, que é a obrigação de indenizar, quer dizer que a contrassenso, você faz a interpretação que a obrigação de indenizar é efeito automático. Então, sempre vai haver a reparação do dano, que o objetivo da indenização é reparar aquele dano causado pelo abuso de autoridade. Correto? Show? Nós vamos fazer questão para reforçar o que eu estou falando, mas prestem atenção. Inabilitação e perda do cargo não são efeitos automáticos. Agora, a indenização, restituir o bolso, a reparação do dano é automático. Esse efeito é muito importante que você faça aí essa tabelinha, coloque que a inabilitação e perda incidência. Então, a perda do cargo é somente se a autoridade cometer o crime com reincidência, ou seja, praticar 2 vezes o crime de abuso de autoridade, correto? Show de bola. Então, olha só, bizu, apenas tornar certa a obrigação de indenizar tem efeito automático. Professora, está repetitiva, é porque eu sei que vai cobrar, vai cair na sua prova, tá bom? Então, vamos lá. A condenação automaticamente a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Além disso, será necessário a reincidência no referido delito, certo ou errado? Errado. Por quê? Porque não é automaticamente que perde o cargo. Show É na de reincidência. Uhum. Aqui, além disso, será necessária a reincidência? Não acarreta automaticamente, mas o final está certo, né? Além disso, ele fala que não é automático, mas no final ele fala que tem que ter a reincidência. Não, ele não é automático. Ele não é automático, mas Ele no final ele fala... Ele não é automático, é que ele tentou confundir ali. Tentou confundir no final. Ali a última... Além disso, será necessário... mas está errada. Mas se a pessoa ler rápido, ver esse final aqui é capaz de cair. Acho que a professora saiu, professor. Acho que ela saiu. Acho que a conexão dela caiu. A conexão caiu. Teve queda de energia. Ela já retorna. Boa aula dela, hein, professor? Legal. O professor Japa lá também é bom pra caramba, né? Eu já tive aula uma vez com ele, só que não entendia nada. Isso. Ela tá pedindo desculpas aí, mas já está retornando. Imagina. A gente fala que a aula
ao vivo tem dessas, né? Acontece. Mas a gente já restabelece. De forma geral, né? Acho que o pessoal estão trazendo aí uma colaboração legal, né? Os vários professores que têm aparecido, né? Tanto os colegas novos como os que já dão aula por aqui, você já conhece, acho que tá bem interessante. E o legal é que os professores dão esse foco, que nem ela falou do bizu, né? Isso é importante. Só beber água. Vai lá. Deixa eu ver se tem alguma novidade também a respeito da PRF. Até ontem eu não vi nada, né? Nossa, eu não vou fazer PRF, professor. Ah, é? Mas tá bem complicadinho, né? Os caras cancelando e voltando, dá uma angústia em quem vai fazer, né? Aquele estresse todo. Eu acho muito ruim isso. Para o aluno, né? Abala bastante o psicológico, né? Então, você monta um planejamento, né? E não consegue cumprir, é complicado. Na página da Sebrasp não tem nenhuma novidade, continua só a consulta do local de prova. Não é nada, nenhum outro pronunciamento. Quando a Roberta voltar a perguntar para ela se ela já consultou o local de prova. Oi, professor, consultei. A minha vai ser no Silva Jardim. Ah, é? Ai, menos mal. Depois só me manda lá os horários certinhos de abre e fecha o portão. É 1h15, 1h30. Manda para mim depois pelo WhatsApp, depois, né? Eu falo, né? Até para a gente fazer um controle aí, onde eu vou fazer, onde é que vão estar. O meu foco também não é PRF, eu vou fazer para treinar mesmo. Até queria ficar pagando a taxa lá, tava cara, né? Tava cara. Falei, cara, deixa pra lá. Eu tava afim, mas depois quando você vai olhar, depois que eu perguntei para o professor Márcio, a quantidade, o que a gente sabe para PC, quanto que equivale ao total, que é 30%, daí eu também dei uma desanimada e no total mesmo, né, um volume muito maior de matéria. E eu, no momento, também não posso sair de Curitiba, fica muito complicado, então... Mas eu também achei muito caro. Então, vou fazer um comentário com vocês. Do concurso do IBGE, né? A história de abre, fecha, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. Inicialmente, as vagas que tinham não tinham a parte de informática. Aí, finalmente, com o controle de qualidade que caiu em informática, vou me inscrever. Aí, quando eu me inscrevi, primeiro que demorou para gerar o boleto, não sabia se ia ter ou não ia ter, né? E aí, quando gerou o boleto, paguei, aí veio a notícia que suspenderam, né? Foi só pagar o boleto. Pagar. Suspenderam. E aí minha mãe até, e agora? Eu falei, não, é só acompanhar, ó. Se não tiver, eles devolvem a taxa, mas se tiver, a gente faz, né? Só que nessa confusão de vai ter, não vai ter, não vai ter, teve. E eu nem me toquei que já teve a data da prova, ou seja, só paguei e não conseguiu fazer. Né, nessa confusão, não vi que tinham, né, voltado o processo, que ia ter a prova e acaba... A gente acaba perdendo, né? Mas é que assim, eu pensei assim, tem algumas matérias que eu não sei. E eu não olho assim quantidade, sabe? De vagas, eu vou fazer lá. Se eu ficar pensando quantas pessoas tem ali, senão já vai
Ah, né? não dá para olhar isso, dá para... Não dá para olhar, mas aí agora dá. eu pensei, pô, vou tentar esse daí, eu falei, ah, não, daí eu estava vendo a PC agora do Amazonas lá, paga R$ 9.000, cara, que vai entrar. Pernambuco, acho que tá 7, alguma coisa assim. Ah, tentar o que tem chance, né, pelo menos para não perder o dinheiro, porque senão não dá, né? Que não é uma coisa só que a gente faz, né, faz vários cursos, então não dá. É muita coisa. Mas eu me senti logrado, vamos dizer assim, né? Fiquei chateado. Parece aqueles restaurantes que você vai, antigamente tinha o vale alimentação, né? Folhinha, papelzinho, você pagava e o cara te dava um contravale, né? Um contravale. Aqueles contravales você sempre perdia, né? Você acabava perdendo. Eu me senti assim, né? Eu recebi um contravale para fazer o concurso e acabei perdendo. Ah, tudo bem, fazer o quê, né? Faz parte, né? Professora, voltando, ó. Nossa, me perdoem, meus amores. Desculpem quebrar o raciocínio da aula, mas eu tive um problema aqui com a energia, já retornamos. Não, tranquilo, pode seguir. Tranquilo. Com você, então. Então, a nossa questão, né, que estávamos falando sobre o efeito automático, então, acho que a Roberta estava respondendo, né? Então, nós tivemos o gabarito errado, porque o efeito não é automático, ou seja, deve ser devidamente motivado e declarado na sentença. Mas ele no final ali fala... Ali foi pegadinha. No final, além disso, será necessária a reincidência. Essa parte está correta. Essa parte está certa. É o tal do CESP. Por que eu trouxe questões com a cara do CESP? Ele não gosta de brincar com a cabeça da gente, ele coloca parte certa da questão, parte errada da questão. Então, se tivesse a palavra não ali, só a palavra não já deixaria a questão toda correta, né? Show de bola. Você pode fazer uma questão para a sua revisão de estudos. É interessante você fazer anotações de questões, só que com a alternativa correta. Então, você corrige ela corretamente para, na hora que você fizer a sua revisão, ela está correta a afirmação e você fazer a memorização, tá? Então, acho que paramos na 5, na questão número 5. E a pena restritiva de direito. O que eu acho que o CESP pode trazer é uma confusão entre o efeito da sentença e a pena restritiva de direito. Ele gosta de trocar, porque nós tivemos a alteração do pacote anticrime e nós tínhamos também alguns efeitos, como a suspensão do exercício da função, que era num prazo de 1 a 5 anos, não sei se vocês se lembram, tá? Aqui eu não trouxe como que era antes, porque eu não quero que você confunda, eu quero que você só lembre e memorize o prazo da nova lei, tá? Para você memorizar apenas o prazo da nova lei, que é a suspensão do exercício. Então, as penas restritivas, que são substitutivas da privativa de liberdade em restritiva de direito. Então, você não vai ficar preso, não vai ter a sua liberdade restringida, mas vai haver outra pena que vai restringir alguns direitos. Por exemplo, a prestação de serviços à comunidade ou entidade, a suspensão do seu exercício pelo prazo de 1 a 6 meses e haverá a perda dos vencimentos e das vantagens. Eu quero fazer uma observação. Se você já estudou organização criminosa, se não tiver estudado, eu posso trazer dicas da organização criminosa. Por quê? A organização criminosa trouxe a alteração da colaboração premiada, tá? E dentro da colaboração premiada, se você for o PRF, né, um funcionário público, e tiver apenas suspeita que você esteja envolvido em algum crime de organização criminosa, você será suspenso do seu exercício, mas espera lá, sem a perda dos vencimentos e vantagens. Então, olha só, faça aí uma observação. É diferente da Lei 12.850 de 2013, da organização criminosa, que é sem a perda dos vencimentos.
A suspensão é sem a perda. O que eu acho que o CESP, a banca gosta de fazer é te confundir, é trazer algumas questões de abuso de autoridade misturada com organização criminosa. Só que eu já estou te dando o bizu. A casca de banana você não vai confundir, que na suspensão, no abuso de autoridade, como você praticou o crime de abuso de autoridade, vai suspender sem o vencimento. Então, você, futuro PRF, que cometer algum crime de abuso de autoridade, por exemplo, uma condução coercitiva ilegal, o que vai acontecer? A suspensão de 1 a 6 meses, olha, o prazo não é grande, é de 1 a 6 meses suspenso da sua função de PRF, só que você vai perder o seu faz-me rir, o seu vencimento e as suas vantagens. Na lei de organização criminosa, como o funcionário público está sendo investigado, ainda não há sentença, e ele só está suspenso por respeitar a presunção de inocência, não há perda dos vencimentos. Eu suspende o funcionário público, mas não há a perda dos vencimentos. Atenção, anotem isso aí, porque eu acho que pode ser uma pegadinha de prova. Quer dizer, você não vai errar porque eu já estou te dando, né, a diferença de outra lei, aonde o examinador gosta de bagunçar e confundir a sua cabeça. Não vai acontecer. Já presta não. Na organização criminosa, só já que você fez essa comparação, eu sei que a aula não é disso, mas também tem inabilitação por um tempo e perda do cargo, ou vai direto com a perda do cargo? Na lei da organização criminosa, também não tem automático. Automático vai ser na lei de tortura. Ah, tá. Uhum. Tá bom. Então, depois a gente pode... Sabe o que a gente pode fazer, Roberta? No final da aula eu posso trazer para você uma tabelinha. Beleza. Obrigada. Eu fiz isso nos meus alunos e agora eles estão com essa tabela colada na parede e estão fazendo essa memorização, porque o examinador gosta de cobrar isso. Agora, olha só, o examinador pode vir te perguntar se essas penas só posso aplicar a prestação ou a suspensão. Então, atenção para o parágrafo único. Eu posso aplicar tanto apenas a suspensão ou eu posso aplicar as duas, prestação e suspensão, porque o parágrafo único fala que pode ser autônoma ou cumulativamente, tá? E aí, o examinador pode falar, será aplicada apenas prestação de serviços ou apenas suspensão do exercício. Não é verdade, então você saiba que pode ser aplicada cumulativamente ou isoladamente, né? Que é autonomamente. Próxima questão, para a gente reforçar o que eu acabei de falar. A nova lei de abuso de autoridade estabelece que poderá ser aplicada pena restritiva de direitos consistente na suspensão do exercício do cargo, da função ou mandato pelo prazo de 6 meses, sem a perda dos vencimentos e das vantagens, certo ou errado? Errado. Errado. Cadê a casca de banana? Cadê a casca de banana? Perda dos vencimentos. Perda dos vencimentos. Então, preste atenção. No abuso de autoridade, é com a perda dos vencimentos. Se fosse na lei de organização criminosa, estaria correto, porque é sem a perda dos vencimentos e das vantagens. Correto. Então, está errado, porque no finalzinho, ele tirou sem, era para ter colocado com a perda dos vencimentos. Preste atenção, gente. O CESP troca uma palavra. Ela tira um não ou coloca uma palavra errada. Preste atenção. Próxima questão. Então, ele perde os vencimentos da investigação já, do abuso de autoridade. Porque você comentou da presunção, a presunção na organização criminosa, durante a investigação, ele não tem a perda dos vencimentos. Lá na organização criminosa é quando há indícios de participação de funcionário público, tá? Aí, quando há investigação,
E na investigação, nós temos o caráter utilitarista e garantista da investigação para respeitar a presunção de inocência. Para não atrapalhar a investigação, o funcionário público ele fica suspenso, mas não haverá perda do vencimento e das vantagens, tá? Então, é diferente. Lá é quando há indícios de participação. Ah, tá. Aqui, na lei de abuso de autoridade, ele já estamos na fase de sentença. O que o juiz pode fazer? Ele pode aplicar os efeitos e ele pode ainda, junto, aplicar também penas restritivas de direito, como a prestação de serviço à comunidade e a suspensão. Tá. Entendeu? Tá bom, entendi. Tá, ok. Então, próxima questão. Em regra, as responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal. Contudo, não se poderá mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando essas questões tiverem sido decididas no juízo criminal, certo ou errado? Acho que está certo. Acho que está certo. Eu tenho certeza da administrativa. Agora, a responsabilidade civil, eu estou na dúvida. Então, mas a administrativa... O artigo 7º vai trazer para a gente e retirar qualquer dúvida. Tanto a civil e a administrativa são independentes da criminal. E não se pode questionar sobre se existe o fato ou a autoria do fato se já for decidido no âmbito criminal. Ou seja, se essas questões sobre a autoria e o fato, a materialidade, já estiverem sido decididas lá no juiz criminal, tá? Então, artigo 7º, essa questão, ela trouxe a literalidade do artigo 7º, o gabarito está correto, porque tanto a civil, administrativa e criminal são independentes. Porém, se já foi resolvido sobre a inexistência ou existência do fato ou da autoria no juízo criminal, no âmbito criminal, não se discute isso nas outras esferas, tá? Vamos supor assim, para você entender. Olha o exemplo. Já se comprovou no juízo criminal, no âmbito criminal, lá no âmbito penal temos a tipicidade da conduta, exclusões de licitude, exclusões de culpabilidade. Ou nós temos a inexistência do fato, então não houve o crime, não temos autoria. Então, por falta de base, nós podemos arquivar o inquérito. O que acontece? Nesse caso, que nós não temos o crime, não há o que se discutir na esfera civil e administrativa, tá? Se nós falarmos que na esfera criminal não há existência de um crime, se não há o crime por atipicidade, não há o que se falar na esfera, por exemplo, numa infração administrativa ou numa indenização no âmbito civil para reparar o dano, porque não há crime. Então, logicamente, não vai ter o quê? Não vai ter penalização nas outras esferas, tanto civil quanto administrativa. Show? Então, artigo 7º, tá? Para a gente poder reforçar aqui a questão, eu já coloquei o gabarito aqui embaixo, tá certinho? Artigo 7º. Sobre os crimes, eu quero que vocês façam anotação, porque se você entender isso que eu trouxe como dicas para você, provavelmente você não vai errar nenhuma questão de prova. Porque, olha só, os crimes são grandes, são vários. Eu vou trazer questões de alguns crimes, porque senão eu ficaria 3 horas, 4 horas de aula para a gente ler toda a lei, tá? Eu vou te dar uma proposta no final da aula também. Olha só, nós só temos crimes dentro da lei de abuso de autoridade de detenção e multa. Então, você vai gravar, não a pena de reclusão. Então, vamos supor que a CESP vem brincar com você dizendo que é pena de reclusão de 1 a 6 meses. Você vai marcar errado e vai chutar para o gol e segue o barco. Você não vai parar para ficar pensando, você não vai ler mais a questão. Se trouxer lei de abuso de autoridade e trouxer pena de reclusão, você marca errado e segue o barco e chuta para o gol, vai fazer outra questão, tá?
Combinado? Somente tem pena de... Se disser na prova, pena de reclusão, está errado, tá? Somente detenção e multa. Não há pena de reclusão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que são crimes de menor potencial ofensivo. Então, se trouxer para você que a nova lei de abuso de autoridade cabe a suspensão condicional do processo previsto no artigo 89 da Lei 9.099, que é dos juizados especiais criminais, está correto. Se trouxer que cabe a suspensão condicional do processo, está certinha a questão. Marca, dá um abraço, chuta para o gol. Agradece e fala, bora. Quais são as penas? Eu vou facilitar para você. Só tem 2 penas nos crimes de abuso de autoridade. Só há 2 penas de detenção. Ou 6 meses a 2 anos, ou 1 ano a 4 anos. Qual que é a minha proposta? Você fazer uma tabela resumida dos crimes, não é reescrever a lei, tá? Mas colocar só aqueles verbos principais. Resumir, fazer o seu caderno, é justamente você não reescrever a literalidade, mas você fazer um resumo com palavras-chave. E aí eu quero que você separe, de um lado, quais são os crimes que vão ter de 6 meses a 2 anos e quais são que serão de 1 a 4 anos, porque está tudo misturado, certo? Vem tudo assim, misturado, de 1 a 4 anos, 6 meses a 2 anos. Só para você visualizar nessa tabela quais são de 6 meses a 2 anos e quais são de 1 a 4 anos, tá? A CESP não costuma cobrar pena, tá? Outras bancas, sim. Então, isso é só por uma questão de você saber e fazer a revisão de todos os crimes. Já que você vai fazer a revisão, já separa as penas, quais são de 6 meses a 2 anos, quais são de 1 a 4 anos, tá? Outras bancas como FCC, a OCP, banca IBGF, IBFC, elas gostam muito de cobrar pena. Não é o caso da CESP, tá? Cobra raramente. Então, já estou te dando aí esse bizu. Se vier que a lei de abuso de autoridade tem a majorante de 1/3 a 2/3, você vai marcar errado e vai chutar para o gol. Segue o barco. Não há majorantes. E a perda do cargo, eu estou repetindo novamente, porque eu acredito que será uma questão da sua prova, que somente com a reincidência. E o efeito não é o quê? Automático. Show? Então, só um minutinho que deixa eu pegar. Então, vamos seguir. Eu espero que você tenha feito essa anotação. Se você não fez, pega o material depois e faça a anotação com calma, tá? Próxima questão. Os crimes previstos na Lei 13.869 podem ser punidos com reclusão, certo ou errado? Errado. Aí ficou fácil, né, professora? Você acabou de falar. Por isso que é tão importante a revisão para a sua memorização, combinado? Então, próxima questão. Tomara que venha uma questão fácil assim na prova, tá? Para a nova lei de abuso de autoridade, incorre em abuso de autoridade aquele que cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 18 horas ou antes das 6 horas. Certo ou errado? É das 9 às 5, né, professora? Das 21 às 5 da manhã. Você já leu a lei, né? Então, você já sabe qual que é o horário. Não é mais do anoitecer, né? Do alvorecer ao Eu não estou anoitecer. conseguindo ver as questões aqui na tela. Está compartilhando aí? Estão vendo? Não, só consigo ver vocês aqui. Eu estou tendo que buscar na outra. Eu estou olhando, Peraí, eu passei, então. acho que Peraí, eu estou no celular, eu passei a questão é que quando você saiu e tablet. voltou, a gente não voltou a colocar você como confitriã, peraí. Agora vai poder compartilhar, vai lá. Me perdoem, pessoal. Eu estou aqui passando, riscando aqui a lei, falando com vocês. Então, vamos lá. Agora está compartilhado.
Uhum. Lê, por favor, o artigo 22, por favor. Uhum. Lê aí, Roberta. Tô lendo. Não, é para ler em voz alta. Eu quero ouvir. Mas eu ou a Samara? Você, estou te pedindo, por favor. Tá, entendi. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Segundo vetado. Terceiro, cumpre mandato de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou de desastre. Show, muito obrigada, Roberta. Uhum. Gente, o que acontece? Aqui trouxe, o gabarito está errado, tá? Uhum. Gabarito errado. Eu trouxe aqui no artigo 22 da nova lei de abuso de autoridade, eu grifei em vermelho esse horário, e aí, eu não sei se foi a Samara, se foi você que comentou. Não é mais do alvorecer. Fui eu. Não. Uhum. Fui eu que falei. Tá, ok. Então, você fez um... Não, pelo contrário. Uhum. Você fez um excelente comentário que eu tenho que te explicar. Não quer dizer que esse horário que trouxe a lei, que fala que isso é abuso de autoridade, né? Entrar após as 9 ou antes das 5, não quer dizer que estar autorizado você cumprir um mandado 9 horas da noite, tá? Então, esse entendimento que é pacificado pela doutrina também está correto. Como toda prova da PRF no assunto de direito constitucional, ele traz a inviolabilidade domiciliar, né? A última prova, 2019, até sobre a boleia do caminhão, essa questão foi anulada, né? Porque depende do ânimo de moradia para você ter. Então, qualquer lugar pode ser, desde que você ali constitua como moradia, como residência. Então, se você estiver na caixa de papelão, eu acho que assim, a próxima questão da PRF só falta falar do mendigo que está na caixa de papelão. É residência. Se ele tem o ânimo definitivo de residência, não pode ir lá fazer um mandato. Só que o que é o sentido de casa? Nós já vimos que o conceito é amplo. E eu acredito numa pegadinha de prova, eles vão brincar com esse horário, que isso aqui não tem nada a ver, abuso de autoridade é se ele entrar durante a noite até às 5 da manhã. Isso quer dizer que você pode cumprir mandado até 9 horas da noite, ou seja, até 8 horas e 55 minutos. Eu acho que a questão da prova vai vir assim. 8 horas e meia, 8 horas e 20, o policial com mandado devidamente autorizado, né, judicialmente, porque precisa, né, toda inviolabilidade precisa da autorização, é reserva legal do juiz. Ele estava devidamente acompanhado do mandado e ele adentrou na casa, fazendo a busca e apreensão domiciliar. E aí ele vai falar que não configura inviolabilidade de domicílio. Vai configurar, tá? Vai configurar. Só não vai configurar o quê? O crime de abuso de autoridade, porque a lei trouxe 9 horas e ele adentrou 8h30, não foi que eu falei? Vocês entenderam esse raciocínio? Que interessante que a Roberta comentou. Já ia comentar, ela já se adiantou, tá? Porque essa questão do alvorecer, né, do amanhecer, isso é da doutrina. A doutrina não alterou o entendimento, não. Só alterou o crime previsto na nova lei de abuso de autoridade. Show? Você entendeu? Então, eu trouxe um exemplo. Entendi.
numa outra aula, teve um professor que ele citou a questão o Brasil é grande, de repente, o horário de verão. Então, de repente, dependendo da época do ano e do lugar, vai ter uma alteração grande da hora do sol, teoricamente, do sol se pôr, né? De repente, no verão, lá no Nordeste, dependendo não é de cima para baixo, na verdade é nesse sentido, né? Então, dependendo, né, se a gente está mais a oeste, o sol vai se pôr mais tarde ainda. Então, eu acho que essa questão, não sei se eu estou falando certo, da doutrina, essa questão do alvorecer e anoitecer, eu acho que tem a ver com essa questão do território ser grande. Exatamente, você está falando toda a história da teoria da doutrina. Só que e isso é muito bom, porque quer dizer que você entendeu a lógica, por que é do alvorecer ao entardecer. É por causa da extensão geográfica do Brasil ser enorme, né? Então, é justamente isso. Então, você continua com o mesmo raciocínio. Esse entendimento da doutrina, ele não foi superado, tá? Não há doutrina e jurisprudência dizendo que isso foi superado pela nova lei de abuso de autoridade. Eu quero que você não confunda, vou repetir o que eu já falei. Não quero que você confunda. Esse horário é para configurar abuso de autoridade. Eu não quero que você confunda com a inviolabilidade domiciliar, que continua com todos os mesmos critérios, requisitos, que só podem entrar no caso de flagrante, socorro, desastre ou ordem judicial durante dia. Ai, professor, o que é dia? Dia é quando tem sol. Pronto. Passa a régua, não vamos entrar na discussão da doutrina e aprofundar, até porque você já sabe muito, já entendeu por que é a doutrina debatendo, né, esse fuso horário, essa posição geográfica aí do sol. Então, é dia. Falou que começou à noite, não importa a cidade, tá? Aí vai configurar o quê? A violação ao direito da inviolabilidade domiciliar. Toda questão de prova da RF, toda, sem exceção, caiu inviolabilidade domiciliar. A banca é inteligente, o examinador vai brincar com você quanto a esse horário, dizendo que não é inviolável, porque a nova lei de abuso de autoridade, ela alterou esse horário para 9 às 5 horas. Não, se ele entrou durante a noite com mandado, isso aí é violação da inviolabilidade, tá? É durante o dia, ordem judicial, somente durante o dia, e ponto final, é durante luz do dia, tá? Não importa onde esteja, porque a prova não vai trazer, estava lá em Rondônia, lá o sol se põe 7 horas, sei lá, tá? Não vai fazer isso. Então, só preste atenção que se trouxer que o policial, ele adentrou numa casa, né? Invadiu, adentrou, depois das 9 horas e antes das 5 horas, então vai ser crime de abuso de autoridade, tá? Próxima questão. Uma das situações que se configura como abuso de autoridade é decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, tá? Olha só, artigo 10º, condução coercitiva. Isso foi, assim, um dos temas mais vistos no Brasil, com a condução coercitiva do Japinha, né, da Federal, com Lula, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu acredito que pode vir uma questão também sobre a decretação da condução de testemunha, coercitiva da testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. O que acontece? Vamos raciocinar contrassenso. Se eu tiver a intimação e manifestamente o investigado, a testemunha, compareceu e foi em juízo, está correto. Agora, eu não posso conduzir coercitivamente. Essa detenção é de quanto? De 1 a 4 anos e multa. E a questão fala que uma das situações que se configuram abuso é decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Essa questão
ela traz a literalidade do artigo 10, tá? Que é crime de abuso de autoridade. Se for manifestamente descabida, ou seja, fazer uma condução de uma pessoa que nem testemunha é, ou seja, nem está sendo investigada, conduzir alguém para a delegacia, isso aí é um abuso de poder, ou então eu conduzi uma testemunha que nem foi intimada para comparecer, porque a pessoa ela tem o direito de comparecer espontaneamente à delegacia para prestar o depoimento. Eu não preciso pegar você à força, retirar da sua casa, te prender, algemar para você depor, para você ajudar num processo como investigado ou como testemunha. Porque como investigado ou acusado, lá na frente você pode ser absolvido, então você não pode ser tratado, né, nem pelos meios de controle social, nem pelos meios de controle do Estado, a polícia não pode te tratar como condenado, tá? Você se presume o quê? Inocente. Então, eu não posso ter mais essa condução, que serviu, na verdade, essa condução, né, para um show midiático que foi feito com o Japinha. Muita atenção, detenção de 1 a 4 anos. Nós estamos falando dos crimes em espécie, então eu vou trazer alguns para a gente debater, que eu acredito que são muito importantes. Então, a questão ficou certa. Isso, a literalidade do artigo 10, correto. Sim. Agora, a próxima questão. Não pratica crime de abuso de autoridade o responsável pela investigação que antecipa, por meio de comunicação, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. O gabarito está errado, porque é crime. Eu vou te dar uma atenção, assim. Tome cuidado. A CESP costuma colocar na prova. Eu trouxe para você justamente. É um crime e ela coloca não pratica crime. Muita atenção, correto? Então, pratica crime. Qual que é o crime? Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Professora, me dá um exemplo? Quem que é o responsável pelas investigações? A Polícia Civil ou a Polícia Federal, tá? A Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, ou a Polícia Federal. Vamos supor que o delegado de polícia coloca no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, atribuição já culpando o investigado ou acusado, falando, eu tenho certeza que foi ele que estuprou, eu tenho certeza que foi ele que matou, culpando o investigado. Antes de concluir a acusação, ou seja, antes de concluir o inquérito e o processo penal, eu nem sei se ele é realmente acusado, se ele vai ser condenado, ou ao final do processo ele pode ser absolvido, tá? Então, olha só, o dano que esse delegado, esse responsável pela investigação pode causar a essa pessoa. Essa pessoa pode ser morta, linchada pela sociedade, e ele vai ter o quê? Um crime de abuso de autoridade, ele vai concorrer para esse crime e a detenção de 6 meses a 2 anos e multa, tá bom? Então, professora, tá então, muito na moda. Então, assim, vou dar um exemplo, vamos supor, um tempo atrás que o Lula não... Vou dar um exemplo gritante, né? Que o Lula ainda não tinha sido condenado. Então, se um funcionário, um agente, né? Ele tivesse posto lá no Facebook dele, né? Lula ladrão. Por ele ser funcionário, ele poderia responder por isso. Mas preste atenção, qualquer funcionário público, qualquer policial, não. Aqui, o crime de abuso de autoridade fala só, olha só, o responsável pelas investigações. Ah, tá. Uhum. E nós só temos um responsável pelas investigações. Entendi. Quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Ele é um órgão do Estado. Então, se ele fizer isso... Agora, uma boa pergunta. Vamos lá para o direito constitucional. Se eu tiver as opiniões, né? Se isso vai decretar injúria, difamação por eu estar
ofendendo a honra, igual colocar Bolsonaro burro, essas coisas, tá? Sim, então, sim. Aí tem o limite da liberdade de expressão. Você não pode imputar o crime, você não pode ofender a honra subjetiva, tá bom? Então, nós estamos vendo aí uma mudança na jurisprudência justamente por causa desses ataques. O Bolsonaro, ele sai processando todo mundo que xinga ele, né? Então, no final, como ele é essa figura pública, o eleitor ele tem direito de dispor sobre a sua posição ou não da política, mas ele não pode imputar crime, ele não pode ofender a honra subjetiva. Há limite, tá? Então, por exemplo, olha só, um informativo do STF, só para você entender, né? Se eu falar que o Bolsonaro é viado e está tendo um crime com outro homem, olha só que imputação é prejudicial para a honra dele, porque isso vai diretamente, vai denegrir a imagem da esposa, que eu esqueci o nome, como é que é? Eu esqueci o nome da esposa do Bolsonaro. É a... Eu estou lembrando da Marcela do Não, mas é Marcela, né? Não é Marcela? Mas a Marcela também é a do Marcela Temer, é do Temer, Então, a esposa do Bolsonaro, vamos supor, só porque você entrou nessa discussão, eu vou falar do informativo, porque aqui a aula é completa, tá? Aí a gente sai e vai falando tudo que é importante. O informativo recente da STF, Michele. Por exemplo, fala... Michele. Isso aí, alguém lembrou, obrigada. A Michele, ela vai ter legitimidade também para impetrar, para ingressar com uma ação privada contra o crime de injúria, porque isso vai ferir não só a honra subjetiva, né, pessoal, íntima, do presidente, quanto da Michele. Então, isso é um informativo do STF, que diz que até isso por meio de rede social, um político que falou da lei Rouanet, né, esse informativo específico, falou que os cantores, os artistas estavam assaltando o governo por causa da lei Rouanet. Então, isso vai configurar crime de injúria também, mesmo que por rede social, mesmo que ele tuitou, que esse tweet foi dentro da Câmara dos Deputados, não vai afastar a imunidade material sobre as opiniões, palavras e votos, tá? Então, assim, desculpe eu ter mudado o foco da aula, mas a gente vai falando sobre qualquer dúvida que acontecer, tá? Tudo bem. Então, atenção, gente. Se eu falar, por exemplo, você, PRF, você fez uma opinião no seu Instagram sobre a prisão do Sérgio Moro. Isso aí é uma opinião pessoal sua. Você não é responsável pela investigação, ou seja, você não comete o crime de abuso de autoridade, certo? É somente aquele que antecipa, por meio de comunicação em rede social, culpa para alguém, sendo que ele é responsável por essa investigação, tá ok? Então, esse é crime, sim. E a questão fala assim, ó, não pratica crime. Então, está errado, gabarito da nossa questão. Próxima questão. Constitui abuso de autoridade constranger o preso ou detento mediante violência ou grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Gente, você não precisa memorizar todos os crimes da lei de abuso de autoridade, mas você precisa entender que eles vão falar ou do direito do preso, que vai violar o direito do preso, vai violar o direito do investigado, o direito da testemunha, que é a condução coercitiva, ou os direitos da liberdade do sujeito, né? Então, de qualquer cidadão, dos direitos.
Então, é só você lembrar que a lei de abuso de autoridade, ele vai tratar dos direitos do preso, do investigado, da testemunha e do cidadão, dos direitos de liberdade, de direitos fundamentais em gerais. Porque você não vai precisar memorizar todos. Você vai perceber na sua prova, falou de direito de um preso, por exemplo, é crime, tá? Então, olha só, constitui abuso de autoridade, constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Olha só o artigo 13. Constranger o preso ou detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, há 3 hipóteses. E eu trouxe a terceira hipótese para você, que é produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro, tá? Então, é crime de abuso de autoridade, porque nós temos o direito ao silêncio. Toda pessoa tem direito ao silêncio. É o nemo tenetur si detegere. Ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Mas também será abuso de autoridade se constranger o preso a exibir seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Ou seja, eu posso sair filmando, fotografando um preso? Não posso, tá? Aí incorre em abuso de autoridade, de 1 a 4 anos. Mas a multa, mas sem prejuízo da violência, porque se fizer mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência, então, por exemplo, eu bato no preso para que ele apareça. Eu ameaço ele falando, se você não fizer a filmagem, a fotografia, né, eu não vou te dar comida lá na prisão. Ou então eu reduzo a capacidade de resistência, eu te algemo e te levo lá para a mídia, para a mídia pública, ela fazer as suas fotos, fazer um vídeo do preso ou do detento. Isso é claramente um constrangimento ilegal. Então, o preso ele tem alguns direitos, né? Como ter a sua integridade preservada. Ele só tem a sua liberdade restringida. Os outros direitos do preso permanecem intactos, tá? Isso devendo respeitar o princípio da dignidade humana. Segunda hipótese, constranger o preso a submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei, né? Então, por exemplo, eu colocar o preso vestido de mulher para ele desfilar na cadeia, né, no presídio. Isso eu não posso. Eu colocar ele em uma situação vexatória, por exemplo, colocar ele pelado no meio do pátio, eu não posso. Isso é abuso de autoridade, que a Polícia Penal ela vai responder com a detenção de 1 a 4 anos, a multa, e sem prejuízo, ou seja, além da violência que ele empregou. Ou a violência própria, ou a violência imprópria, que é a redução da resistência, ou a grave ameaça, que é a violência própria também. Ok? Uhum. Próxima questão. Não pratica o crime de abuso de autoridade aquele que procede à obtenção de prova em procedimento de investigação, ainda que por meio manifestamente ilícito, mas o pratica aquele que faz uso desta prova em desfavor do investigado, conhecendo a sua ilicitude. Eu posso pegar uma prova? Isso, mesmo que ela seja ilícita e em desfavor do investigado, eu usar essa prova? É claro que não. Isso é crime. Por quê? Nós temos artigo do Código de Processo Penal fala o quê? Que as provas todas são relativas, mas eu não posso utilizar provas ilícitas e ilegais. Elas devem ser desentranhadas. Eu não posso utilizar provas ilegais. Então, eu não posso utilizar tortura para conseguir o depoimento do investigado, tá? Do acusado. Então, gabarito errado. Artigo 25 diz que é crime eu proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio ilícito. Então, você, PRF, utiliza da tortura para saber do investigado ali, do cidadão, aonde que está a droga que você sabe que ele está enviando para outro país,
tá? Você não pode fazer isso. Qual que é a pena? Detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Próxima questão. Constitui abuso de autoridade divulgar gravação ou trecho de gravação. Lembram daqueles áudios do Temer com o Jucá de Oliveira, dizendo que é um acordo com o Supremo, com tudo? Vocês vão lembrar, né? Isso aí explodiu. Vocês lembram do áudio, daquela gravação, né, do Joel Batista com o Temer? Então, olha só, constitui abuso de autoridade divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Certo ou errado? Certo. Certo. Mas, não, certo, mas tem aquela lei que pode... você pode gravar a conversa de você com outra pessoa. Agora, um terceiro gravando a conversa dos dois, não. Mas aqui tem a coisa mais importante, acima disso tudo, que é a exposição, né? Você pode até gravar sem ferir a honra, né? Peraí. Não confunde interceptação telefônica, que é um meio legal, que é um terceiro gravando. Tudo que tiver escuta telefônica e interceptação, é um terceiro gravando. Lembra disso? Ótima dica que eu estou te dando. Tem tem terceiro. Interceptação, escuta. A gravação clandestina, não. O que eu estou falando é de gravação, de divulgação de gravação, tá? Que vai expor a intimidade ou vida privada e ferir a honra da imagem do investigado ou acusado. Eu não posso fazer isso. Gente, a nova lei de abuso de autoridade, ela veio trazer os crimes de tudo aquilo que foi feito na Lava Jato. Tudo que foi feito no Mensalão, que não poderia fazer, que configura abuso de autoridade, tá? Então, eu não posso, durante a investigação, divulgar a gravação. Agora, preste atenção. Depois de finalizada a gravação, a investigação, vai ter um processo. Se não prejudicar a investigação e se for de interesse público, o que é de interesse público? Por exemplo, você é um eleitor que, por meio da representação direta, você vai votar no governador, um deputado, presidente. Se ele estiver envolvido com corrupção de dinheiro público, é você, eleitor, que paga os cofres públicos. Você tem direito de saber disso, mas não durante a investigação. Durante a investigação, é sigiloso. Uma das características do inquérito policial é que ele é sigiloso. Por quê? Se eu divulgo isso antes de finalizar a investigação, eu vou prejudicar a eficácia das investigações. Eu não posso fazer isso. O inquérito não é público. A característica é que ele seja sigiloso. Após concluído, ele pode sim, durante o processo, ter a sua divulgação, porque o interesse público, ele clama por isso. Então, nós temos direito de saber o que estão fazendo com o nosso dinheiro, tá? Com a administração pública, ela tem que prestar contas. Então, preste atenção disso. A interceptação telefônica, nós sabemos que precisa, ela tem a reserva legal, ela precisa de autorização judicial, ou seja, a autorização do juiz é imprescindível. Logo, nós temos essa reserva legal e precisamos respeitar isso. Agora, eu vou divulgar a interceptação telefônica no final do processo. Durante a investigação, eu não posso fazer isso. E eles fizeram isso, entenderam? Por isso que é, agora, crime de abuso de autoridade de 1 a 4 anos e multa. Entendeu? Sim. Próxima aula. Próxima questão.
Acabou. Gente, vou fazer para vocês, antes de eu dar as minhas motivações para vocês, eu vou falar aquela tabelinha que eu combinei, tá? Então, deixa eu só... Anotem aí, por favor, efeitos automáticos, porque eu não sei o que tem na cabeça do examinador, ele ama cobrar efeitos, tá? Então, eu vou trazer uma tabelinha que meus alunos, eles amaram, tá? Então, nós vamos colocar abuso, temos a lei de racismo, mesmo que não caia para você, mas já está tudo pronto aqui, então eu vou colocar conforme eu tenho. Tortura, ORCRIM, a lei de organização criminosa e lavagem. Eu não sei se vocês têm todas, tá? Então, abuso não é automático. O inciso 2 e o inciso 3. Você vai anotar que a indenização, a obrigação de indenizar, vai colocar assim, obrigação de indenizar é automático. A lei de racismo diz, não é automático. A tortura, automático. E qual que é a pena? É o dobro da pena aplicada, tá? Então, vai ter a condenação e você dobra a pena. Organização criminosa, automático. A organização criminosa, se eu não me engano, é 8 anos, tá? A lavagem de dinheiro. O efeito é automático. Eu fiz por meio de tabela. Você faz a tabelinha para ficar bonitinho, tá? Então, eu estou falando efeitos automáticos do quê? Da perda do cargo, tá? Então, na tortura, deixa eu colocar aqui. Está no artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo 5º. Só um minutinho. A tortura está no artigo 1º, parágrafo 5º. Tá? No abuso de autoridade, está no parágrafo 3º, no artigo 6º. Na organização criminosa, artigo 2º. Nós acabamos de ver, né? Na lei de abuso, eu não vou anotar, porque nós acabamos de anotar na aula, durante a aula. Agora, a organização criminosa, o efeito automático vai estar... teve alteração. Artigo 2º, parágrafo 6º. Na lavagem de dinheiro, está no artigo 7º. Tá? Eu acho que você não precisa anotar os artigos. Você navega. Abuso não é automático no inciso 2 e 3. Então, quer dizer que eu preciso de reincidência e de declarar. O juiz vai precisar declarar e motivar na sentença a perda do cargo. Tá? Agora, a obrigação de indenizar é automático. Escreve somente isso. O que é automático, o que não é automático. Examinador, eu não sei por quê. Meus amores, ele ama cobrar isso aí. Toda prova ele cobra isso aí. Então, eu fiz essa tabelinha como esquema de revisão. Se você puder fazer agora, não a revisão. Eu quero que você faça essa revisão daqui 2 dias, tá? Porque tá bem resumidinho. Você vai anotar só as questões e vai corrigir as erradas, anotar as corretas, tá? Fazer essa tabelinha, essa revisão da tabelinha, e você vai fazer agora, ao final da aula, o seguinte: você vai colocar de um lado, gabarito, uma tabela
quais são os crimes que são de 6 meses a 2 anos e quais são os crimes que são de 1 a 4 anos. Porque aí você vai colocar palavras-chave e vai escrever esses crimes para revisar quais são os crimes, tá? Então, a SESC, ela pode vir e trazer para você dizendo que não é crime ou dizer que é crime e alterar alguma coisa. Então, você faça a leitura desses crimes, tá? E eu vou dizer, é proibido desistir, respira fundo e segue. Nessa reta final, independente da prova acontecer ou não, você tem que ter a constância nos estudos. Se a prova for domingo, você está preparado? Faça essa pergunta para você. Você está preparado? Então, eu vou te falar, respira fundo, se organize, tenha disciplina, faça um cronograma viável, tá? Mantenha uma meta diária viável, possível, para que você chegue ao final do dia, você tenha condição de fazer uma revisão daquilo que você estudou. Faça a revisão como eu propus para você. Você não fica lendo, repetindo a lei, você faz somente por meio de exercícios. Eu peço, assim, se você puder, leia a Constituição, tá? Leia os artigos que serão cobrados no seu edital. Para a Constituição, eu prefiro a literalidade, você leia, porque é assim que cai na prova, tá? E eu peço para que você fique calmo, fique tranquilas, porque nós temos essa possibilidade de suspensão, mas o seu estudo não pode suspender, tá bom, meus amores? Vocês devem continuar firmes e fortes na sua missão rumo à aprovação. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da aula, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que tenham gostado. Eu amei compartilhar um pouquinho do que eu sei, tá? E eu quero que vocês façam essa revisão e também fiquem tranquilos, tenham uma boa prova, tá? E eu estou com vocês aí, fazendo mais dicas, mais aulas, tá bom? É um Obrigada, prazer professora. Eu obrigada. Muito boa a sua aula, muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço aqui o convite do professor, então agradeço a todos, tá? A nossa audiência foi baixa, mas o importante obrigada, Samara. Excelente aula, obrigada, viu? Então, compartilhem, tá? Mostrem para mais alunos, ajudem mais alunos, para que vocês possam gabaritar essa prova, tá bom? Eu trouxe aquilo de mais importante da Lei de Abuso de Autoridade. Eu tenho certeza que, com esse material, essa revisão, essas questões que eu passei, você vai fechar as questões de abuso de autoridade na sua prova, tá? Então, tá bom, obrigada, professora. Por nada. Um bom dia, bons estudos, mantenham firmes, faça essa tabelinha de crimes aí no final da aula que eu orientei vocês. Muito obrigada, professor. Tá? E bom dia para todos. Professor, tá de bom parabéns. Dia, valeu. Com certeza gostou bastante da aula, né? E como vai ficar gravada, acredito que muitos outros vão assistir ainda, né? E você vai ter muitos elogios. Parabéns aí, Karine. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada, Roberta. Tchau. Esse horário que nem a Samara está falando, tem muita gente que trabalha. Eu sou profissional liberal, então eu consigo ir ajeitando a agenda, mas tem muita gente que trabalha com horário certo, aí fica difícil. Eu amei poder ver vocês nas aulas, porque normalmente eu dou aula, eu não vejo ninguém, todo mundo com a câmera fechada. Eu amei essa dinâmica, vocês participando ao vivo, é muito legal, tá bom? A professora é mineira? Eu sou de Minas Gerais, uai. Pois é, o sotaque. Eu sou carioca, mas eu moro aqui em Curitiba, mas assim, a gente vai com o ouvido, né? O sotaque que me pega é do Espírito Santo, que ele é uma mistura de carioca com mineiro, né? Aí, quando eu escuto assim, eu fico na dúvida. Tá bom, professora. Obrigada. Tenha um bom dia. Mas eu sou de Minas e eu estou nos projetos. Eu estou nos projetos. Bom dia. Obrigada. Posso fechar, professor? Pode. Eu só vou fazer uma finalização aqui já, né? Já encerramos já a nossa gravação. Pessoal, só lembrando que, né? Do Revisando, a gente tem à noite ainda com o professor Ricardo Alves, Raciocínio Lógico. Então, uma matéria também que
né? Muitos acabam se atrapalhando, não adianta, matemática, raciocínio lógico é complicado pra caramba. Ricardão vai trazer as barbadas para vocês, as dicas legais para você gabaritar essa prova, ok? Então, finalizamos por aqui. Vou terminar a gravação. Subindo a aula, eu já mando o link para vocês, ok? Beleza, obrigada. Professor, hoje vai ter aula com o Rodrigo. Hoje vai ter aula com o Rodrigo, às 20 horas, não? Não. Hoje ontem. não. Hoje é o curso dele. Isso. Teve ontem, né? Então tá combinado. Então, até mais tarde, professor. Até mais tarde. Obrigado, bom dia. Abração, até mais. Bom dia. Tchau. Bom dia, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.